Leitura do texto O Pequeno Rebanho. Lucas, capítulo 12, versículos 15, 16, 18 a 22 e do versículo 29 a 34. E disse Jesus: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, que é o apego e desejo pelas coisas e bens materiais, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade, a fazenda de um homem rico, tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os velhos celeiros, farei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Claro que não darei nada a ninguém que esteja necessitado, porque eu mesmo posso precisar um dia. Por isso tenho que ter muitas reservas. Então direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Aproveita bem a sua vida e os seus bens nesse mundo: shopping, cinema, viagem, roupas caras e roupas de marca. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Será para Deus, que é o início e o fim de tudo, ou para você mesmo? Assim é aquele que ajunta tesouros, fica rico na terra, mas não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, conforme a necessidade. Não é para ficar esbanjando. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes. Estaria Jesus brincando quando disse isso? Fazei para vós bolsas que não envelheçam, tesouros nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Mas eu não posso ter os dois ao mesmo tempo, a juntar aqui e também no céu? Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Sempre que eu leio esse texto de Lucas, eu sou confrontado com a minha natureza e com o fato de que meu coração está verdadeiramente no mesmo lugar onde está o meu tesouro. Ou seja, na minha profissão, na minha casa, na minha família, no meu cachorro e no meu carro. Verdadeiramente, meu coração está preso, cativo e amarrado aos meus tesouros terrenos. Penso que acerca do arrebatamento da igreja, que se todas essas coisas e pessoas não forem arrebatados junto comigo, então o céu será um lugar horrível. Talvez eu nem queira ir para o céu e ficar lá somente a contemplar a beleza e a formosura e a santidade do meu Senhor. Penso que sentirei tanta saudade dos meus tesouros terrenos e mundanos que para mim o céu será uma terrível condenação. Isso choca, confronta e amargura meu coração, pois eu tenho que enfrentar meu cristianismo de aparência e religiosidade, mas que tem tão pouco das marcas de Cristo. Gálatas 6, 7. E talvez algumas pessoas que lerem este pequeno texto já tenham chegado a essa mesma impressão a respeito do cristianismo que estão vivendo. Por isso, eu quero deixar aqui algumas observações e conselhos práticos que tenho procurado aplicar em minha vida e que acredito serem indicados a todos aqueles que também desejam basear sua religião na Bíblia e na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, não se desespere e nem se sinta desamparado, pois se você enxergou seu pecado e a superficialidade de sua vida cristã, então você já está na mesma condição do publicano, que nem ousava levantar os olhos aos céus. Antes, batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Lucas capítulo 18, versículos 13 e 14. Agora, não pare na caminhada. Após a justificação, que é o perdão dos pecados, o próximo passo é a santificação, que é a separação dos pecados. Que significa buscar em Deus a força e a sabedoria necessária para rejeitar e ser rejeitado nesse mundo decaído, a fim de seguir o Mestre e obedecer seus mandamentos. Assim,
Passamos para a etapa das renúncias e da classificação dos bens, valores e ideais que iremos deixar a fim de viver os planos e ideais de Deus. Comece a orar e remover, conforme a direção do Senhor, os laços, bens e diversões que estão te distraindo e te prendendo ao mundo. Isso pode levar alguns dias, meses ou anos, mas tem que ser feito até o ponto de tornar Lucas 12 a nossa realidade, no que concerne as coisas terrenas. Em segundo lugar, mude seus valores mundanos para os valores eternos. Talvez você pergunte, como? Primeiramente, lendo a Bíblia, orando, jejuando e observando como viviam. E sempre viveram os verdadeiros discípulos de Jesus e o próprio Senhor Jesus, que nos deixou o seu modelo de vida. Vou dar um exemplo de conceito errôneo que leva a práticas errôneas no viver cristão. Estava em uma reunião da igreja e pude ouvir uma irmã fazendo a seguinte declaração: a igreja está crescendo numericamente e enriquecendo monetariamente. Então Deus está abençoando. Este é exatamente um conceito que o mundo possui sobre bênção. Isto é um valor e um conceito humano que pode sorrateiramente fazer parte da ideologia de um cristão. Faz necessário dizer que, segundo esse conceito mundano que se tem infiltrado na igreja, então o pequeno rebanho que Deus ama é, por esse prisma de visão, o mais destituído de qualquer graça que já existiu, porque o pequeno rebanho sempre será pobre e fraco. Obviamente, esse conceito de bênção está equivocado. Se ele estivesse correto, a igreja ocidental, que tem ficado rica de bens e poderes terrenos com seus deputados e governadores cristãos, seria então a mais amada por Deus, e a igreja perseguida da janela 1040, a mais desprezada pelo Senhor. Por esse conceito, a igreja cristã mais abençoada e próspera seria a igreja católica do século XII, ou da Idade das Trevas, quando o cristianismo católico julgava ter dominado todo o mundo conhecido de então, e através da leitura distorcida do livro de Josué, pretendiam conquistar a terra prometida através da força das cruzadas e da espada dos cristãos, que matavam os mouros em nome de Deus e pretendiam, assim, conquistar a Jerusalém terrena, cada um tomando posse de todo o terreno onde pisassem a planta dos seus pés. E, finalmente, por essa ótica da bênção terrena, humana e carnal, temos que considerar que se a bênção de Deus para a sua igreja está ligada a números, então Deus jamais poderia repreender Davi por ter ele mandado contar o povo, como vemos em 2 Samuel, no capítulo 24, versículo 10, onde diz assim: e pesou o coração de Davi por haver numerado, ou contado, ou medindo sua grandeza através da contagem do povo. E disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz, porque agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Ainda por esse mesmo prisma, se a bênção do Senhor sobre a igreja é identificada em crescimento numérico, então seremos obrigados a crer que a religião mais abençoada é a que mais cresce. E, portanto, sendo o islamismo a religião que mais cresce no mundo, então deve ser Maomé o maior dos profetas e a sua religião a mais abençoada. Claro que sabemos que nada disso é correto. E por isso precisamos ajustar nossa ótica, nossos valores e conceitos, para não nos conformarmos com este mundo e seus valores e filosofias, como disse o Espírito Santo na pena do apóstolo dos gentios. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e os conceitos carnais, e os valores carnais. E ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, ou seja, segundo na nossa velha natureza, no velho Adão, agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, é a nova mente, é a mente de Cristo, são novos conceitos, segundo Deus e o seu reino. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 16 e 17. Quero aqui fazer lembrança da ordem do Senhor Jesus, que disse: ide, fazei discípulos. Para que sejam feitos discípulos verdadeiros, precisamos que se pregue o evangelho genuíno. Jamais tenhamos dúvida que o evangelho deve ser pregado a toda criatura, mas conversão é algo que depende de Deus e da ação do Espírito Santo, e não de uma falsificação do evangelho a fim de agradar os ouvintes, buscando crescimento numérico. Em terceiro lugar,
depois que conhecemos a mente de Cristo, nós temos que dar um passo de cada vez. Começamos assim: não sede conformados com este mundo. Não ande conforme o mundo, não pense como eles, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Eis aqui a fórmula imutável do Espírito Santo: renovação do vosso entendimento. Deus sabe que isso não ocorre do dia para a noite. Por isso, no versículo 1, ele diz: rogo-vos que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você precisa querer fazer isso. Está na sua mente a motivação e a decisão. Uma entrega voluntária e não forçada, uma escolha que fazemos e que dependerá do quanto iremos estudar a Bíblia e ser lavados pela palavra de Deus, João 15:3, e do quanto iremos estar dispostos a obedecer a tudo aquilo que o Senhor nos mostrar de sua vontade através da palavra, João 14:23, do quanto nos permitiremos e desejaremos morrer em Cristo, Colossenses capítulo 3, versículo 3, morrer para nós mesmos, para nossa inclinação carnal. Em quarto lugar, é necessário confiança irrestrita no Pai. Operai, ou seja, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar, a realização desse querer, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão. Filipenses capítulo 2, versículos 12, 13 e 16. Mas o que para mim era ganho, bens e títulos deste mundo, reputei-o perda por Cristo, porque os valores de Cristo são diferentes dos nossos. Isaías 55:8. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas e as considero como escória, lixo, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, uma religiosidade humana pela força da carne, mas a que vem pela fé em Cristo, a que olha para um reino celestial, naquilo que não é aparente, Lucas 17:20, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, que é um firme fundamento em coisas que se esperam e não se veem, Hebreus 11:1. Isso está complementado em Filipenses capítulo 3, versículos de 8 a 9. O apóstolo dos gentios termina esse pensamento dizendo: para conhecê-lo e as virtudes da sua ressurreição e a comunicação, ou seja, participação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado e já seja perfeito, mas prossigo para aquilo que fui também preso por Cristo Jesus. Filipenses 3, versículos 10 a 12. Aqui podemos ver que ele ainda não havia alcançado a perfeição, que nos será dada apenas na ressurreição dos mortos. Mas havia no apóstolo o firme prosseguir para o alvo da perfeição, da santidade, da aparência e do caráter de Cristo, que de tudo se despojou e se desfez. E como diz a Escritura, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e foi obediente até a morte de cruz. Filipenses 2, versículos 5 a 8. Aqui temos a medida exata e perfeita do nível de renúncia que a vida cristã nos pede. Aqui afirmo que não é apenas uma renúncia de coisas e de títulos desse mundo, mas uma renúncia de conceitos, de valores. Valores estes que passam de mundanos e carnais para eternos e espirituais. Pois bem, esse é o passo fundamental, mudança de mente. A partir de agora podemos ajustar nossas orações. Poderemos clamar ao Senhor a graça que somente Ele pode nos dar. Podemos seguir o exemplo de Paulo em 2 Coríntios 12, 9, quando ele insistentemente orava ao Senhor dizendo: Senhor, alivia o fardo, remove a cruz, retira o espinho da carne, diminui a carga de sofrimentos, já não posso suportar. Então o Senhor responde: calma, Paulo, a minha graça te basta. E não se esqueça que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na fraqueza eu quebro o seu orgulho e vaidade. Na fraqueza quebro o vaso de sua carne para formar Cristo em você.
Faz-se necessário lembrar do Salmo de Davi. Eu dizia na minha prosperidade: não vacilarei jamais. Salmos 30, versículo 6. Veja que grande e perigosa armadilha para o ego humano. Veja quanto perigo a ausência de tribulação pode representar para o nosso orgulhoso coração. Quão fácil é esquecermos de nosso Deus quando tudo vai bem e dizemos: de nada tenho necessidade. Por que orar tanto? Meus braços e meus recursos são suficientes para os meus problemas. Finalmente, cônscio de mais esta experiência com o Senhor, não é de se admirar a conclusão a que chegou o velho apóstolo diante das mais terríveis perdas, privações e tribulações, quando ele afirma: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida nos desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos de 8 e 9. Que tremenda experiência, irmãos. Que maravilhoso tratamento para o ego. Jamais poderemos mensurar o quanto isso nos é necessário para aprendermos nossa real condição e para vivermos para e pelo Senhor em completa dependência. Como disse o Senhor Jesus: deixar vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Lucas 18, versículo 16. E em quinto e último lugar, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se das corrupções, influências, pensamentos e diversões do mundo. Tiago, capítulo 2, versículo 17 e capítulo 1, versículo 27. Sabemos que as obras não nos salvam, mas esse texto deixa claro que as obras refletem a vida, a mente e as atitudes de uma pessoa salva. Não somos salvos pelas boas obras, mas para as boas obras. E elas demonstram que somos salvos, dão um claro e prático testemunho daquilo que Deus operou em nosso caráter e essência. Desta maneira, irmãos, seguindo estes 5 passos iniciais, sem dúvida teremos a certeza de estar no único caminho, verdade e vida que conduz ao Pai. Estaremos em Cristo e para Cristo, em uma caminhada reta e certeira rumo ao nosso lar celestial, onde descansaremos de todas as nossas obras no Senhor. E este texto de Lucas 12 poderá ser uma realidade em nossa vida de obediência e entrega à vontade do Pai, não apenas uma utopia inalcançável, que apenas demonstraria nossa total apostasia do Evangelho da cruz de Cristo. Desejo confessar que ainda não alcancei a medida de entrega, dependência e renúncia que tenho buscado em nosso Deus, mas tenho sido muito ajudado por estes 5 passos e espero que possam ser úteis também aos irmãos. Que Deus muito os abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.